Desenvolvimento de tecnologias, pesquisa, prestação de serviços e cooperação internacional. Estas são as principais propostas do Laboratório de Transformação Mecânica da URGS. A sigla LDTM, Laboratório de Transformação Mecânica, esse é o nome que se dá principalmente na área metalúrgica para os processos de fabricação e conformação mecânica. E ele começou praticamente depois do meu retorno do doutorado na Alemanha, em 1982. Umas tentativas já existiam antes, mas de fato começou em 82. E aí a gente começou a montar uma área física até chegar na situação que nós temos hoje. Nós temos um laboratório relativamente bem montado. Eu acho que é o mais bem equipado da América Latina na área de conformação. E aqui então se desenvolve as teses de doutorado, mestrado e orientação de alunos de graduação. A conformação mecânica dá forma a uma peça. Normalmente a matéria-prima é uma peça simples, ou é uma chapa. Essa chapa daí é transformada numa peça, numa chaleira, numa tigela, numa panela, né? Ou uma barrinha muito simples. A gente muda a forma dela e transforma numa ponta de eixo, transforma num virabrequim, transforma em pequenas peças usadas também na microeletrônica e coisas desse tipo. Quando você vê uma peça pronta, metálica, quase que na sua totalidade ela passou por um processo de conformação. Então, nos processos de conformação mecânica, engloba os processos de fabricação que são laminação, trefilação, forjamento, estampagem, extrusão. Esses são os principais, depois tem outras pequenas variantes. Eu sou engenheiro metalúrgico formado aqui nessa universidade e então eu conheci esse laboratório quando eu ainda era estudante de graduação, né, isso na década ainda de 1980. Né. A partir daí eu tive primeiro uma bolsa de iniciação científica, depois quando eu me formei eu passei um pequeno período fora, aí eu voltei, fiz mestrado, depois um doutorado. Na época do meu mestrado, eu fiz um estágio no Instituto de Conformação Mecânica da Universidade de Aachen, na Alemanha. Depois, em 1985, eu entrei eu passei a ser servidor da universidade e estou aqui desde essa época. O Laboratório de Transformação Mecânica se caracteriza por suas diversas linhas de pesquisa. A redução do custo de materiais e o desenvolvimento sustentável são algumas de suas principais preocupações. Isso que torna os processos de fabricação distintos, né, e fez com que nós também organizássemos grupos dentro do laboratório. E desses grupos destaca-se o forjamento, que atende daí às indústrias ligadas a esse processo, o processo de estampagem, que envolve daí produção de peças cuja matéria-prima é chapa metálica. Eu faço parte do grupo de materiais biomédicos. No materiais biomédicos é uma necessidade, atualmente em todas as universidades e no mundo inteiro. Por que isso? Porque desenvolver materiais biomédicos, e principalmente órteses e próteses, isso é uma solicitação dos pacientes. Atualmente, os pacientes têm maior expectativa de vida. Para te ter uma ideia, hoje em dia, os pacientes têm uma expectativa de vida de 80 a 85 anos de idade. E as nossas órteses e próteses, atualmente, são fabricadas para ter em torno de uma vida útil de 15 anos. E a nossa meta de pesquisadores é passar essa vida útil das órteses e próteses para 25 a 30 anos. Todo o trabalho é voltado para a recuperação do paciente. Todo o trabalho é voltado para a reparação óssea. Então, na engenharia de materiais biomédicos, nós estudamos toda a parte biomecânica da peça. A peça, quando nós pensamos na parte biomecânica, nós pensamos em todas as características das propriedades mecânicas que não vão comprometer os órgãos adjacentes. Por outro lado, nessa pesquisa, nós estudamos toda a parte biológica, a parte de histologia, que quando acontece o implante, né, sempre há uma lesão no osso. Tá? E essa lesão ela leva a reações inflamatórias.
E essas reações inflamatórias, elas levam a determinados tipos de células que concorrem nesse momento. As diversas parcerias com empresas e universidades contribuem para as pesquisas do Laboratório de Transformação Mecânica. Muitas delas encontram aplicação direta no nosso cotidiano. Das 5 áreas que nós atuamos, praticamente todos os trabalhos que nós estamos desenvolvendo aqui têm uma aplicabilidade industrial. Tem um foco, pelo menos. Alguns trabalhos estão numa fase mais inicial, outros já existe um bom contato com a empresa, e aqueles que já se passaram aqui, em que a gente fez uma atividade bastante intensa de cooperação com a indústria. O financiamento é basicamente público. Eu creio que as participações industriais que existem algumas participação de indústria junto com os projetos, onde daí o foco é desenvolvimento de tecnologia, e tem uma parte de recursos que nós temos ainda que é de prestação de serviços para a indústria. Dos nossos trabalhos destacam-se um componente forjado que nós fizemos para o avião Tucano da Embraer, um componente em liga de alumínio que a gente fez para os aviões da Varig, a empresa que cooperava na época era a Aromote. Depois, desenvolvimentos na área biomédica, nós fizemos stand para veias, fizemos próteses para fêmur em liga de titânio. Na área de energias, o nosso principal trabalho é mudar o gerador eólico, onde a gente substitui chapinhas laminadas por material sinterizado, ou seja, metalurgia do pó. O Laboratório de Transformação Mecânica se destaca por ser um espaço privilegiado de formação acadêmica e profissional. Alunos de graduação e de pós-graduação encontram no laboratório um lugar especial de aprendizado. Em primeiro lugar, a formação de recursos humanos, né? Nós temos uma quantidade muito grande, com mais de 130 orientandos de mestrado e doutorado formados, né? E esse pessoal tem ido trabalhar em outras instituições, alguns em indústria, outros em universidade. Tudo tem que melhorar, desde a parte de estudos dos processos, a parte de formação de recursos humanos é carente, né? As universidades, de um modo geral, a não ser as públicas, praticamente não abordam, ou se abordam muito superficialmente esse assunto. Ele não é considerado estratégico no país. Esse é o grande problema. Para mais informações sobre o Laboratório de Transformação Mecânica da URGS, ligue para o telefone 3308-6134 ou acesse o site